Olá a todos os estudantes da terceira série do ensino médio. Eu me chamo Naomi e é um prazer ter vocês aqui para mais um dia de aula. Hoje a gente vai ter uma aula de tecnologia e inovação sobre narrativas digitais com o professor Wilson Amaral. Olá, professor. Olá, boa tarde, Naomi. Boa tarde, não, boa noite, Naomi, desculpe. Eu sou professor de língua portuguesa e também sou professor de tecnologia e inovação. Vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre como contar uma história, né? Vai ser uma história de como contar uma história. Vai falar basicamente sobre um pouquinho sobre narrativas digitais e o que são essas narrativas digitais, né? Como é que elas influenciam o nosso dia a dia. Afinal, todo mundo tem uma história para contar. A história do nosso dia a dia ela é contada o tempo todo, a gente reproduz história. Claro que ao longo da vida a gente vai perdendo isso, né? Nós, enquanto éramos criança, contávamos a história do nosso dia a dia, ia para a escola, falava para a mãe feliz que você conseguiu fazer tal coisa, realizou tal tarefa, e a gente acaba não contando. Essas histórias compartilhadas, elas ficaram muito mais fáceis agora de serem contadas através da internet. Então a internet, como tecnologia, com utilização de equipamentos mensageiros, né? Você troca a mensagem, permitiu que você contasse histórias digitais. E o conteúdo que a gente vai falar são basicamente em alguns tópicos, né? O que são narrativas digitais, texto teatral e narrativas digitais, qual que é a semelhança, hein? Qual que seria a semelhança do teatro com as narrativas digitais? Duas formas de representar uma narrativa digital, áudio e vídeo. Então a gente vai falar basicamente sobre isso. Para começo de conversa, a gente vai pensar o que são narrativas digitais, o que é uma história narrada, uma história contada. Então todas as narrativas digitais elas são contadas através de mídias tecnológicas, sejam elas em áudio, em vídeo, fotografia, e elas incorporam outras linguagens que são utilizadas, na verdade, no cinema, na televisão, e você vai utilizar, na verdade, múltiplas modalidades do texto. Quando a gente pensa em texto, a gente pensa só no texto escrito, né? Mas existe um texto que foi feito para ser representado, um texto que foi feito para ser interpretado por alguém. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente tem que pensar basicamente isso, né? Quando a gente fala de homem, o homem é um ser social. O homem é um ser que conta a história o tempo todo. E é por meio essas histórias acontecem por meio de narrativas. Sejam elas histórias verdadeiras, né, que é aquilo que é fruto próprio da imaginação, ou histórias não verdadeiras, né? A gente tem histórias verdadeiras, que são histórias reais, e histórias não verdadeiras, que são histórias ficcionais. Então, qual que é o poder da palavra? A palavra ela tem um poder mágico de encantamento. Então, quando a gente começa a contar a história, automaticamente alguém para ouvir e quer ouvir o final dessa história. Se a história tem um final feliz, a pessoa às vezes vai achar engraçado. Se a história não tem final nenhum, ela vai ficar perguntando, mas e aí, cadê o final? Falta algo na sua história. Se a história tem um final triste, de repente você consegue comover, essa pessoa vai chorar junto com você, mas o tempo todo a gente conta histórias. Então as narrativas digitais pertencem ao nosso dia a dia. E elas são incorporadas ao universo da fala e da escrita. A gente tem que lembrar que as nossas primeiras narrativas, elas eram de tradição oral, elas aconteciam somente no campo da fala. Então o homem já contava histórias, o homem já falava sobre os seus anseios, sobre os seus sonhos, sobre os seus desejos. Quando surge a escrita, ele começa a imprimir as suas impressões, imprimir essa fala através de textos escritos. E aí a gente vai ter um movimento hoje na televisão, no cinema, no teatro, que é um movimento inverso, né? Primeiro o homem falou, depois escreveu. Agora o homem escreve e depois fala. Então a gente tem a transposição aí do texto, da escrita para a fala e da fala para a escrita. A gente tem esses dois caminhos, essas possibilidades. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, e espero contar com a colaboração, com a interação de vocês aí no chat, é essa seguinte fala: era uma vez. De qual história você lembrou? 3 minutos para vocês responderem.
Muita interação aqui no chat. O Lucas, o Caio, o David, a Gabriele e outras pessoas falaram que lembra a Branca de Neve. O Luiz Henrique, a Maria Eduarda falaram da Bela Adormecida, a Lorena do Chapeuzinho Vermelho, o Yuri falou conto de fadas e outros estudantes também. Então, basicamente, quando a gente pensa nessas histórias, elas têm uma relação em comum que elas são histórias não verdadeiras, né? Mas não é porque elas são histórias não verdadeiras que elas não nos contam nada ou não nos ensinam nada. Essas histórias, elas passam por um momento da nossa história que não se havia lá a adolescência, que a criança deixava de ser criança e se tornava automaticamente um adulto, né? Ela passava. Vocês lembrarem, olharem as fotografias, né, os retratos antigos pintados, você vai ver que havia, na verdade, um adulto e uma criança vestida como adulta. Até os trajes indicavam isso, né? A vestimenta indicava que a criança, ela pulava uma etapa da vida, que é essa etapa que vocês vivem agora, que é a transição da adolescência para a vida adulta. Então a criança vivia isso. E essas histórias, elas na verdade servem para ensinar, servem para educar. Você vai ter história dizendo assim, ó, não siga tal pessoas, não receba coisas de estranhos, não obedeça pessoas que você não conhece, ou obedeça a seus pais, né? Siga a instrução dos seus pais, siga aquele caminho que é o caminho mais seguro. Em várias histórias que elas têm em comum são essa relação com uma história da vida real. As histórias verdadeiras também estão presentes na nossa vida, né? Se eu penso, era uma vez, a história da sua vida, ela é uma história real, né? Era uma vez um aluno do ensino médio que na terceira série do ensino médio passou por uma pandemia em ano de Enem. Essa é uma história que ninguém vai viver do mesmo modo, né? Nem vai ser cancelado, não vai, o Enem vai mudar, não vai. Inclusive as inscrições estão abertas, né? Elas começaram agora dia 11 e vão se encerrar muito em breve. Então você tem um movimento histórico acontecendo. A história ela não deixa de acontecer. É importante pensar que toda história ela tem alguns elementos. Então você pensa nos elementos básicos da narrativa. Então toda história tem um ponto de partida. Quem é o narrador? Quem conta a história? No caso da história da sua vida, quem está contando? É você ou você tem deixado alguém contar a história da sua vida? Quando você faz as suas escolhas, é você contando. Mas para fazer essas escolhas, eu tenho que projetar a minha vida. A gente tem falado de projeto de vida aqui no Centro de Mídias, pensado dessa forma. Quem é o personagem principal dessa minha história? Sou eu que participo da história? Essa minha história ela tem um tempo cronológico, que é aquele tempo exato, né, o tempo do relógio, ou ela tem um tempo psicológico? Tem aula que às vezes a gente sente passar muito rapidamente, mas tem aula que parece que dura uma eternidade. Esse é o tempo psicológico, não é o tempo do relógio, aquele tempo que é mensurado em minutos, é medido pelos minutos ou pelos segundos, né? O espaço. Onde essa história acontece? No caso, a história da pandemia, ela deve estar acontecendo na sua casa. Se você não está em casa, você não está seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, não está seguindo as recomendações do Estado. Você está fugindo daquilo que é recomendação. Então, é o ambiente para contar essa história, o seu ambiente para contar essa história é a sua casa, é o seu sofá, é o seu quarto, é o cantinho que você está aí agora. Esse é o melhor lugar para contar essa história nesse momento. E ela pode ser contada de forma compartilhada. O enredo. Qual que é a situação inicial? Se a gente for pensar na situação inicial dessa nossa história, vamos pensar na pandemia, ela começa, na verdade, antes de dezembro, né? A gente vai ter um momento de parada agora aqui no início de março, mas ela começa lá em dezembro. Essa história ela vem repercutindo, ela vem sendo contada. E a gente tem a história do Centro de Mídia que nasce para vocês, para fazer esse movimento de integração entre escola, professor e secretaria da educação. A gente tem esse movimento que é um movimento histórico que vai ajudar que a gente propicie novas narrativas. E essa história vai ser contada de uma forma diferente. Qual que é o clímax? É o ponto alto da história. Então toda a história ela tem um ponto no alto. Se é uma narrativa curta, normalmente ela vai ter um clímax só. Agora se eu penso numa peça de teatro que tem 2, 3, às vezes até 4 atos, essa peça teatral, ela vai ter vários momentos de clímax, que faz com que a pessoa prenda a atenção, fique focada nos movimentos da história, porque a história ela não pode ser uma linha reta, né? Ela tem que ter movimentos que são ascendentes, né? A história começa a ser contada, mas ela também tem que ter movimentos que são descendentes, movimentos de queda, né? Então você tem toda uma movimentação histórica que faz com que os personagens se interajam dentro dessa história. E você tem a conclusão. Normalmente nós optamos ali, pensamos que toda a história tem que ter um final feliz.
E por pensar nessa história, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o texto teatral e as narrativas digitais. Quais são as semelhanças, né? No texto teatral, normalmente você tem dois aspectos lá, né? Você tem o texto principal, que é a fala das personagens, o diálogo ou o monólogo, ou a parte, né, que é a interação com o público, quando o personagem fala, ei, você, vem conversar comigo, e interage com o público, a fala direcionada para ele, você tem esses movimentos dentro do texto principal. No texto secundário, a gente tem as chamadas rubricas, né, que indicam os gestos, os movimentos dos atores, qual que será o movimento da fala, né? Ele está falando baixo, está gritando, que a gente chama lá em língua portuguesa de prosódia, né? Então você vai ter esse movimento da fala, que são movimentos diferenciados, você vai ter o cenário, os adereços, a iluminação que vai ajudar a contar uma história. Tem gente preocupada, mas eu tenho que ter a melhor câmera, que saber iluminar. Não, a iluminação depende da história que você quer contar, ela faz parte dessa história também. E tem a sonoplastia, que são os sons que vão contar essa história. Qual que seria a relação da radionovela com um podcast? Então tem algumas perguntinhas que vai aparecer para você aí na tela, que é assim, o que é radionovela? O que é podcast? E a outra pergunta é se vocês já ouviram falar de ator de voz. Eu volto com vocês em 3 minutos. Muita interação aqui no chat. O Rodrigo, a Thaís e a Juliana falaram que a radionovela é uma novela transmitida no rádio. Já a Aline, ela fala que é uma novela narrada. A Raíssa, ela fala que o podcast é um debate sobre o assunto mais importante do momento. E o Matheus falou que os atores de voz são aqueles que fazem narração de desenho animado ou de um filme.
Quando a gente pensa no nascimento das mídias digitais, né, a gente pode pensar que o rádio é uma das primeiras mídias, né, de transmissão de conteúdo em massa, que várias pessoas podem ouvir, né? E o rádio, ele é democrático, né? Todo mundo tinha acesso, em maior ou menor quantidade, claro, a essa mídia, essa ferramenta. E ele ajudava a contar a história. Você tinha histórias que aconteciam ao vivo, que você tinha um narrador contando, atores participando, que ele utilizava recursos sonoros disponíveis para contar essa história. E essa história era narrada, ela era transmitida pela televisão. Na verdade, anterior aí ao rádio, a gente tinha um folhetim, né, que eram histórias publicadas nos jornais. Mas o rádio, ele possibilitou você ouvir alguém dar voz para aquele personagem que ficava ali só no imaginário das pessoas. E depois a gente vai ter o surgimento da televisão, né? Você tem a radionovela e a televisão vai fazer com que esses personagens que eram interpretados até então só em voz, agora eles ganham corpo, ganham rosto, ganham forma. Esses personagens vão nascer. E aí, graças a essa questão da televisão, a gente vai ter também a questão da adaptação de desenhos, né? O desenho agora vira um desenho animado, só que alguém empresta essa voz. E quem empresta essa voz para esse desenho, para esse ator, que muitas vezes é um ator estrangeiro, é o ator que a gente chama de ator de voz. O ator de voz, ele atua muitas vezes como dublador. Ele empresta a voz para dar a voz ao idioma nacional, né? Você tem filmes que são feitos em vários países, várias nacionalidades, e aí você tem alguém que dubla. Ele vai para um estúdio, tenta acompanhar o ritmo da fala da personagem ali, faz a adaptação, faz a tradução, busca neutralidade naquele texto que é transmitido, para que a pessoa entenda o que a personagem está dizendo ali. E o podcast, ele nasce com uma nova possibilidade, né? Se antes a radionovela era transmitida ao vivo, hoje ela pode ser gravada e ficar permanente um episódio, de repente, de um podcast. Então, há podcasts, inclusive, que nascem somente para serem, a exemplo daquilo que é a radionovela. Eles nascem só para ser uma história contada, uma história narrada. É claro que eu tenho um modelo lá do podcast que é feito debate, que são histórias debatidas, que são histórias que são faladas entre várias pessoas que articulam ali e produzidos. Isso é muito bom, dá para fazer também. De repente você pega um tema de filosofia com seus colegas e vai debater aquele tema em formato de podcast. Ou você pega e monta um grupo no WhatsApp, que às vezes fica muito difícil gravar aquilo ao vivo e cada um comenta, você tem a réplica naquele assunto, tem a tréplica e o colega acaba comentando sobre aquele assunto e interagindo. Então o podcast faz com que você tenha essa interação, esse movimento. Dentro das narrativas você tem possibilidade. Eu vou contar uma história, vou gravar em áudio. Essa história ela vai permanecer durante muito tempo na internet. Então você consegue fazer essa gravação em áudio. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Naomi. Alguns estudantes não sabiam, né, exatamente o que era a radionovela e muitos também estavam comentando, né, sobre o que eles acham que é o podcast, falam que é um programa só com áudio, outros citaram alguns podcasts que acompanham. Sim, é muito bacana essa questão do acompanhar o podcast, que a gente consome conteúdos de pessoas que são confiáveis, né? Às vezes tem podcasts que são produzidos por gente que é da área, né? Você tem lá o Átila, que produz conteúdos na área de biologia, você tem várias outras pessoas produzindo conteúdos que são conteúdos bacanas. E aí você consome conteúdos que são conteúdos, principalmente para aluno do terceiro ano de ensino médio, são conteúdos educacionais, e você tem bagagem para a produção de texto, para leitura. Então o podcast ele vem com uma ferramenta. Para a narrativa digital, você tem esse movimento de contar uma história. Mas como eu conto uma história através do áudio? Ele tem alguns passos, ele passa por algumas etapas, que eu vou tentar ilustrar para vocês agora. Qual que é o primeiro passo? Escolha ou crie sua história. Você pode criar a sua história falando: sou aluno da terceira série do ensino médio, vivendo num momento de pandemia. Com base nela, você vai elaborar um roteiro. Um roteiro não é só o texto escrito, você tem que pensar como o personagem vai falar, qual que vai ser o movimento da fala, você vai criar todas essas marcações. Se for em vídeo, eu vou ter que pensar no enquadramento. Se for em áudio, eu vou ter que pensar quais movimentos sonoros eu posso fazer ali dentro desse áudio. Volume baixo, volume alto. Eu vou colocar, de repente, uma paisagem sonora de fundo, né? Eu quero contar a história que se passa numa floresta. Sim, eu não preciso ir para a floresta, não preciso sair da minha casa, mas eu posso pegar áudios que remetam à floresta e colocar junto com o meu áudio, fazer essa edição e contar essa história. Segundo passo, selecione o equipamento para gravar. Muitas vezes você tem disponível aí um gravador de áudio em casa, um gravador antigo que alguém utilizou. Se você
você não tem, não se preocupe. Dá para você contar utilizando o seu celular. Caso a sua escolha seja a primeira, né, utilizar o celular, você tem que lembrar de uma coisa. O microfone do celular, que é aquele microfone ambiente, ele acaba captando os ruídos que estão ao redor. Então, se você pegar o fone, né, que tem o microfone junto, você consegue fazer a reprodução, a gravação de um áudio de uma qualidade melhor. Terceiro passo, se você gravou e sabe editar, você vai fazer a edição desse áudio, juntar as partes desse áudio que foi produzido ou por você, ou pelos colegas, ou de repente pelo irmão, ou pela mãe que quer participar dessa história também, e você vai incluir aí os efeitos sonoros. Que existe uma biblioteca de áudio, o YouTube tem uma biblioteca de áudios que é totalmente gratuita. O que a gente tem que fazer? A gente pode baixar o áudio, mas a gente tem que dar referência, né? Porque alguém despendeu um tempo para produzir aquele conteúdo, para colocar lá naquela biblioteca. Então você pode pegar aquele áudio, mas você tem que dar referência para aquele áudio que foi utilizado, que é uma coisa muito importante. Dicas sobre o áudio. Se você quer algumas dicas, é hora de você anotar. Você pode anotar essas dicas, né? Já falei que o microfone do celular capta o som ambiente. O microfone do fone de ouvido é um pouco melhor. Então você tem a qualidade sonora. Você pode comparar também, testar, né? Você vai pegar o fone de ouvido, o microfone do fone de ouvido, ver se a qualidade sonora dele é um pouco melhor. Faça essa comparação. Outra dica é tentar, se você vai estar gravando, tenta reproduzir em outros equipamentos na sua casa, né? Que às vezes você gravou no fone e o áudio ficou legal, mas aí você vai tentar reproduzir em outro equipamento, esse áudio às vezes não fica tão legal, ele não fica tão limpo, ele não fica tão claro. Já coloquei lá a biblioteca do áudio do YouTube, né? Que ele consta com uma vasta biblioteca, você tem vários áudios gravados no mundo todo, inclusive músicas que podem servir de trilhas para essa produção de conteúdo. Verifique a licença, né? A gente não deve esquecer de citar qual é a fonte que eu tirei do áudio. A minha outra dica é, você vai pensar que o seu celular ele grava o áudio de forma estéreo. Além de reproduzir de forma estéreo, sim. O que é o som estéreo, né? É aquele som que é reproduzido em dois lados, em dois canais diferentes de gravação. Ele também pode reproduzir o som mono. Normalmente, quando você grava o áudio, ele vai ser gravado em um áudio estéreo. Se ele é gravado em mono, você consegue separar esse áudio e dividir em dois canais. E aí você pode criar movimentos da fala, né? Você pega um editor de áudio simples e você consegue separar. Um lado alguém fala, no outro alguém fala, cria esse movimento de fala, para não ficar aquela coisa parada dentro do texto narrativo, dentro do texto que está sendo contado ali. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre vídeo, né? Luz, câmera, ação. Algumas coisas são importantes para a gente pensar no vídeo, né? Primeiro, a questão da iluminação. A gente pode contar com a luz natural, deve contar com a luz natural. Se você não tem a luz natural, você pode contar com a presença de uma luz artificial. De repente, uma lâmpada que você tem em casa que você vai utilizar, peça adaptação, peça ajuda, mas crie a iluminação. O som no vídeo também ele é de extrema importância, né? A gente pensa só no vídeo, pensa só a imagem que tem que estar boa, mas o áudio ele é extremamente importante para contar essa história. E aí você tem que selecionar qual é a câmera que eu vou utilizar. Se é a câmera do meu celular, eu vou pensar qual é a melhor forma que eu utilizo o meu celular para captar aquela imagem. Quando ele capta aquela imagem de melhor forma. E aí eu vou pensar, se eu tenho uma câmera disponível, ver se essa câmera grava vídeos ou não. E aí eu vou pensar nessa questão da história. Por que é importante ter o roteiro no vídeo? E aí tem uma coisa que é bacana pensar. De repente você está gravando um vídeo, você e alguém, e é contando uma história, e essa história ela tem uma sequência, ela é uma história de repente longa, você não consegue gravar aquela cena total do jeito que você quer gravar nesse dia. Às vezes você vai deixar para gravar no dia seguinte. No roteiro você tem que marcar lá qual é a roupa que a personagem está vestindo. Uma dica, você pode até tirar foto dessa personagem para verificar como ele estava maquiado, como ele estava se portando, para que você não tenha o problema que a gente chama de problema de continuidade. Essa história ela tem que manter uma certa linearidade, ela tem que continuar sendo contada. E isso a pessoa que está vendo ali ela vai perceber. Segundo passo, faça a captura das fotografias do vídeo, né? Terceiro passo, edite o seu vídeo ou animação. Por falar em fotografia,
tem alguns planos que com certeza vocês já viram aí, né? A gente tem os nomes ali, mas a gente já com certeza já tirou foto, né, que a gente chama lá de corpo inteiro, né, que é o plano inteiro. Ou a gente tirou foto do joelho para cima, o plano americano. Ou tirou foto só focando no rosto, selecionando uma parte, um aspecto, que a gente chama de plano detalhe. Esses são os planos de enquadramento. Se a gente procurar na internet, existe uma lista de vários planos de fotografia que vão ajudar você a contar a história de melhor forma. Porque a câmera, ela vai fazer parte dessa história. Ela, na verdade, ela é o olho, que está sendo ali o olho de quem está vendo aquela história, que foi adaptada para o cinema. Representando a narrativa digital. Então, agora é o meu desafio para vocês, né? E aí vou fazer uma pergunta antes da gente pensar nessa representação. Qual que seria a melhor história que vocês têm para contar hoje? 2 minutinhos para vocês contarem, eu volto com vocês. Muita interação aqui no chat. A Ruth, o Marcos, a Gabriele, a Beatriz e outros estudantes falaram que fariam sobre a pandemia. Né, o Cauã falou que queria fazer sobre como vamos sair da pandemia e outros descobrindo a cura do coronavírus. Já outros falam sobre o cenário atual do Brasil. A Rose falou sobre a crise no meio ambiente. Outros falam sobre a infância, sobre a adolescência, sobre os meus amigos. São muitos assuntos aqui no chat. São todos assuntos interessantes, né? Principalmente a gente pensar descobrir a cura da pandemia é uma coisa que a gente deseja muito, espera, anseia, e tem várias pessoas da ciência trabalhando em busca disso, né? Então a gente tem, na verdade, a conexão através da internet, através do conhecimento compartilhado, que a gente está vivendo um momento até do compartilhar de conhecimento, né? Informações que antes eram sigilosas, hoje estão compartilhadas em benefício da ciência. Então a gente vai ter esse movimento histórico, pensar assim na cura, no movimento, na transformação. Pensar na adolescência, pensar na infância é uma coisa bem bacana, né? E aí tem uma pergunta que eu vou fazer para vocês sobre um personagem, daqui a pouco vocês vão responder. Vou responder algumas perguntas do chat antes, mas daqui a pouco eu vou fazer uma perguntinha sobre o Bob. Já vão pensando se vocês ouviram falar no Bob, quem é esse personagem, como ele atua aí, como ele está dentro da Secretaria de Educação, e a gente vai responder daqui a pouco. Vou responder a pergunta da Andressa, né? Ela está perguntando assim, a trilha sonora, ela pode substituir
dar lugar à fala da personagem? Sim, ela pode dar lugar à fala da personagem, porque ela na verdade é um movimento de interação, né? Se eu tenho uma trilha, essa trilha ela também comunica, né? Claro que a música solta às vezes ela pode não comunicar nada, mas a música dentro de um filme, dentro de uma peça teatral, de repente dentro de um podcast que tenta contar uma história narrada, ela vai substituir às vezes a fala de uma personagem. Ela vai contar uma história. Aliás, eu posso ter história que não tem fala nenhuma, que tem música só, música instrumental que está contando uma história. E esses movimentos musicais ajudam a contar uma cena. É o exemplo do que a gente tem na música clássica. A música clássica, ela nos remete a uma história. Você tem movimentos musicais ali que contam uma história. A Alessandra pergunta, quantos tipos de podcasts existem? Se há formas diferentes, né? Não há uma classificação ainda, porque é uma coisa muito nova. Então, existem vários tipos de podcasts, isso é fato. Mas uma classificação, dizer, esse é o tipo de podcast que é sobre política, outro sobre religião, não temos uma classificação. Tem podcast que é gravado em formato de debate ao vivo. Tem podcast que é feito em formato de texto escrito e é lido pela pessoa. Tem podcast que é uma história narrada, que faz a representação, que ele é editado, cortado. Então a gente não tem essa definição, não tem a classificação. Talvez seja uma coisa até interessante para vocês, alunos, pensarem. Será que existe uma classificação? Quantos tipos de podcasts existem? Não há ainda esse movimento, mas dá para vocês pensarem. Sobre o Bob, eu gostaria de saber se vocês conhecem o Bob, o personagem do Centro de Mídia São Paulo, se vocês já ouviram falar nele. Um minutinho para vocês responderem. Voltamos, muita interação no chat, mas grande parte dos estudantes não conhecem o Bob. Vale a pena conhecer, viu? Ele está lá no site do Centro de Mídia São Paulo, né? Se você colocar Centro de Mídia São Paulo na internet, você vai ver que tem uma personagenzinha lá embaixo que, na verdade, é uma ajuda, né? O Bob ele vai responder algumas perguntas. Ele ainda está aprendendo, mas ele vai aprender muita coisa, dependendo das perguntas que nós fazemos. Ele está lá para auxiliar o acesso dos alunos que têm dificuldade de conseguir acessar, de repente, o aplicativo do Centro de Mídia, outros aplicativos que a Secretaria tem disponibilizado. Eu tenho uma proposta para vocês. Que tal elaborar uma história, uma narrativa curta, utilizando o Bob como personagem? E aí o Bob vai dizer assim, ó, como a tecnologia pode contribuir para um cotidiano melhor. Como é que essa tecnologia pode melhorar o nosso cotidiano, o dia a dia? Se a gente for pensar, ela tem facilitado as aulas, né? Tem muito aluno que está se preparando para o Enem, está se preparando às vezes até para o vestibular com a utilização da tecnologia. As aulas elas têm acontecido de forma online através da tecnologia. Então, como a tecnologia pode contribuir? Você vai criar uma história, essa história você vai poder publicar no Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, outros blogs, até no YouTube. Existe o Google Podcast, se você publica e você marca como podcast, ele automaticamente busca e ele puxa essa informação. E aí a sua radionovela, a sua história fica ali publicada, fica de forma permanente, as pessoas conseguem ter visibilidade, né? Porque nós estamos conectados. Se estamos conectados, a gente vai utilizar a seguinte hashtag, Centro de Mídia São Paulo. CMSP, Centro de Mídia São Paulo, Tecnologia e Inovação, para publicar nossa história. Lembrando que essa história ela não é obrigatória, não é obrigação você publicar, mas é uma coisa bacana, se você publicar, outras pessoas verão. E pensando nessa questão das pessoas verem,
Tenta escrever histórias curtas ou publicar uma imagem bacana, utilizar essa narrativa digital de forma prudente, né, para contar uma história legal, contar uma história de transformação, uma história de realização de desejo ou sonho, que é o que você está buscando agora enquanto aluno da terceira série do ensino médio. Eu espero que você tenha êxito nessa sua caminhada. Nosso bate-papo está chegando ao final. Espero que você conte as suas histórias. Eu vou estar lá observando na rede, vou dar uma olhadinha e agradeço desde já a participação de todos, né? A Naomi vai falar um pouquinho com a gente aqui, um pouquinho sobre essa questão da narrativa digital. A gente aguarda o envio de vocês com a hashtag. Eu acho que eu também vou aderir à hashtag. E eu queria agradecer a atenção de vocês em mais uma aula. Foi um prazer ter vocês aqui. E até a próxima. Muito obrigado, professor, pela sua participação. E até a próxima, gente. Obrigada. Sim, eu agradeço, Naomi. A gente vai falar um pouquinho. Tinha uma pergunta aqui, se existem formas diferentes de contar uma história. Sim, existem várias formas de a gente conseguir contar uma história. Essa história, ela pode ser contada na perspectiva sua, né? Eu vou contar a minha história só eu participando, né? Um monólogo, eu estou falando sozinho, ou eu vou contar essa história falando. Como é que eu posso fazer isso, essa história, já que eu não posso estar junto, né? Que é a dica da Secretaria da Educação, o pedido da Organização Mundial da Saúde, o pedido do governador é para você ficar em casa, é você utilizar a tecnologia. Você pode utilizar o WhatsApp. De repente você cria um grupo em que várias pessoas estão contando ali aquelas histórias. As pessoas estão falando. E se elas estão falando, você vai utilizar a fala delas ali como personagem. Você marca, de repente coloca fulano de tal, você vai fazer o personagem. Envia o roteiro com antecedência. Fala para ele, eu gostaria que você utilizasse a fala de tal modo, você falasse mais baixo, alto. Pensa no ambiente da sua casa que você pode ajudar a capturar o som. E aí você vai elaborando ali dentro esse movimento histórico, vai contar essa narrativa digital. Além disso, você pode pensar na fotografia. A janela da sua casa é um lugar que dá para se contar uma história. Você pode contar a história, de repente, de gente que não está respeitando a pandemia. E você vai utilizar a foto da janela da sua casa, a vista que você tem para contar a história. Então você faz essa utilização da narrativa. Então você pode empregar a fotografia, um desenho, uma imagem para contar uma história. Vale a pena lembrar, a gente espera que essa história tenha um final feliz. Eu agradeço desde já a participação de todos vocês. Espero vê-los por aí na rede social. Muito obrigado. Tenham uma ótima semana de estudos.